25 cultos já, né? A gente achou que não ia chegar não, pastor. Já estamos na metade, né? E nessa metade eu tenho essa rica e bela oportunidade de ler aqui uma homenagem, né? Ao pastor Floriano, amigo nosso em particular, grande obreiro do Senhor, ao qual eu aprendi a admirar e a trabalhar também, né? Estarei lendo. Floriano Serafim Pessoa. Pastor Floriano Serafim Pessoa, nascido em Minas Gerais e hoje tem 81 anos. No ano de 1971, casou-se com Vera Lourdes Pessoa e tiveram 7 filhos. Saul, aqui presente, pastor Saul, Débora, Marcos, Éder, que faleceu com 1 ano de idade, Gerson e a pastora Berenice, que aqui se faz presente. Pastor Floriano aceitou Jesus no ano de 1970. Desceu as águas no ano de 1972. Foi consagrado a diácono em 1975. Consagrado a presbítero em 1977. Evangelista em 1978. E pastor em abril de 1979. Anos antes, ouviu Deus de madrugada. E um anjo lhe apareceu e lhe exigiu o tempo integral na obra de Deus. Em maio de 1983, foi transferido para Rondônia pelo pastor Eliseu Feitosa de Alencar. E ao chegar deparou-se com uma igreja de madeira, bem precária e poucos membros, mas com disposição e amor pela obra. Sonhou e planejou o crescimento dela. Em 1985, com o apoio do pastor presidente da Convenção de Rondônia, pastor Dr. Luiz Francisco Fontes, legalizou a questão documental da igreja, tornando a igreja com personalidade jurídica, tendo CNPJ e um estatuto a seguir. O pastor Floriano tinha um grande sonho de construir o templo em alvenaria. E como a igreja não tinha recursos financeiros, ele reunia os membros e desenhava no chão como que seria a obra. A construção do templo em alvenaria começou em 1985 e o próprio pastor Floriano era o construtor e contava com a ajuda de outros membros. A obra foi feita aos poucos e Deus enviou diversas pessoas para ajudar financeiramente. Mas mesmo assim, a família do pastor fazia e vendia salgados nas ruas para ajudar na construção da igreja. Os filhos do pastor também colocavam a mão na massa, e em diversas oportunidades foi visto até a irmã Lourdes ajudando a subir baldes de concreto. A igreja foi feita de tijolo à vista, pois assim ficava bonita e economizava no reboco e tinta. Também foi instalado o serviço de alto-falante aqui na parte de cima da igreja. Quando finalizada, ficou uma igreja bonita e bem vista pelas pessoas da cidade. A igreja foi crescendo, dado a garra e amor pelas almas que o pastor tem, realizando culto em praças públicas, na feira, no cemitério. Abro um parênteses aqui para dizer que foi em um desses cultos no cemitério que eu conheci a minha esposa, hoje minha esposa. Culto no cemitério, no dia dos finados. Vou abrir um parênteses. A gente levava a banda que a gente tinha, né? Tinha uma bandinha que a gente chamava aqui de Conjunto Pessoa, né? Porque era composto dos filhos do pastor, né? E a gente realizava esses cultos. Abri esse parênteses para que os irmãos possam entender o quanto que era feito, né, os trabalhos, né? No cemitério, no setor rural e em todos os lugares possíveis, pois entendia ele que todo
toda hora, em todo lugar, se fazem necessário seguir o ID de Jesus, mesmo que fosse um aniversário ou um casamento. No final virava culto a Deus. A igreja tinha culto todos os dias, pois tinha ponto de culto na casa dos irmãos, como também no sítio da irmã Coleta, ali na linha 8. Teve uma época que aos domingos, antes do culto da noite, era realizado culto ao ar livre, em frente à loja Plano da Economia, o qual atingia diversas pessoas que passavam pela BR 364, e até mesmo os caminhoneiros paravam para cultuar. Inaugurou um novo tipo de atividade para ganhar almas, criando a campanha Cristo Esperança Nossa, que circulou o estado todo, fazendo cultos em cima de caminhões, em frente das igrejas. Desenvolveu diversos trabalhos sociais, como a entrega do Vale Leite para 100 pessoas carentes da região por mês, onde aproveitava a visita dessas famílias para poder evangelizar. Um dos diferenciais da igreja na época era a banda de música, pois não era costume nas igrejas da cidade ter guitarra, bateria e outros instrumentos, a não ser o violão. A banda era formada pelo Saul, pelo Arlindo, pelo Luiz Carlos, pelo Tito, por mim também, tá? Não colocaram aqui, mas eu fui batedor de pratos aqui, tá bom? Se vocês não sabem disso, tá certo? Dentre outros membros da igreja. Foi na Decaqual que o Saul, seu filho, aprendeu a tocar teclado e bateria, e hoje é maestro da Orquestra Filarmônica da ADEGE Paraná, e um grande nome na música no estado de Rondônia. O pastor tinha uma veraneio verde, que era o único carro da igreja, pois os outros irmãos andavam a pé ou de bicicleta, mas isso não impedia a obra do Senhor de ser feita. Foram ganhadas muitas almas, e o batismo era sempre cheio de candidatos. Em certa época, houve uma grande saída de pessoas para outros estados, pessoal que foram para o Acre, e também para outras cidades, como exemplo de São Felipe, que teve uma invasão lá de terras, e as pessoas iam atrás das terras, tendo inclusive conflito agrário com várias mortes. Mas o pastor dava auxílio espiritual a essas pessoas e abriu pontos de culto na cidade, que posteriormente se tornaram igreja. Ao mesmo tempo que cuidava da sede, cuidava também de algumas congregações que pertenciam ao campo de Cacoal, como por exemplo Alta Floresta, Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Nova Brasilândia do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Linha 188, Rondolândia no Mato Grosso e outras. Foi o pastor Floriano quem trouxe a ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, para a Decaqual, pois se importava muito com a